Vamos para os 5 momentos mais marcantes de 2025? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é mais, bem-vindo a mais vídeos desse nosso canal, porque como sempre digo, esse canal não é só meu, é nosso. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre 5 momentos mais marcantes de 2025. Eu peço perdão também pelos barulhos ao fundo, porque eu já estou gravando ali, tipo, de tardezinha, sabe? Quase noite, então, né, vai ter mais barulho e tudo mais, ok? Também peço perdão pela iluminação, porque primeiro não tem uma iluminação, segundo, como eu já falei, né, o sol já tá começando a se pôr, então acaba que a iluminação fica meio ruim, mas é o que temos pra hoje. E também peço perdão porque semana passada não teve vídeo aqui no canal, tá bom? Não teve vídeo porque eu tava esperando o tripé chegar e eu achava que chegaria semana passada, na verdade chegou no começo dessa semana, então agora temos vídeo, ok? Então agora vamos para os 5 momentos mais marcantes de 2025. Eu sei que já estamos em julho, né, e já passamos da metade do ano de 2026, mas antes tarde do que nunca, então sim, eu vim falar sobre 5 momentos mais marcantes de 2025. E o primeiro é aprender a andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta com 26 anos, ano passado, no começo do ano passado. Hoje, pra quem não sabe, eu tenho 27 e eu aprendi com 26. E basicamente é uma conquista muito grande pra mim, porque quando eu era criança, na verdade até alguns anos atrás, mais ou menos, eu simplesmente tinha um desequilíbrio muito grande por conta de alguns fatores, de saúde, enfim. Que um dia, né, eu vou gravar aí um vídeo apenas sobre esse testemunho, pode ficar tranquilo, ok? Esse testemunho ainda está sendo gerado, ok? Mas um dos grandes fatores foi que eu consegui andar de bicicleta, porque quando eu era criança, eu lembro que eu sempre caía. Toda vez que eu tentava andar de bicicleta, eu sempre caía. Não porque eu não sabia, mas sim porque, como eu já falei, eu tinha um desequilíbrio. Então eu não conseguia ficar, tipo, em pé por muito tempo, porque eu rodava, sabe, no mesmo lugar. Eu, tipo, ficava em pé. Eu meio que girava o meu corpo e não era porque eu estava fazendo isso de propósito, mas na verdade era sem querer. Então eu tinha um desequilíbrio muito grande. Se eu ficasse em pé, assim, parada, eu caía ou pra frente ou pra trás. Normalmente era mais pra trás que eu caía. Então, sim, eu tinha um desequilíbrio muito grande. E hoje eu consigo andar de bicicleta até mesmo com uma mão. Ou seja, uma grande vitória. Ainda não estou, tipo, nossa, expert e tudo mais. Já consigo virar voltas e voltas. Mas eu já melhorei muito, né? Desde o começo que eu consegui andar de bicicleta, eu tô muito feliz com a minha conquista. Segundo momento marcante foi que eu consegui fazer o Enem em novembro do ano passado, meu primeiro Enem, tá? Como eu já falei, né, por alguns fatores de saúde, quando eu terminei o ensino médio, que isso, ó, faz mais de 10 anos. Na verdade, vai fazer 10 anos em dezembro desse ano que eu terminei o ensino médio. Mas foi basicamente aí mais de 9 anos que eu terminei o ensino médio e eu não fiz o Enem por conta aí de alguns fatores, saúde e tudo mais, né? Como eu já falei. Então, eu nunca tive essa possibilidade de fazer o Enem, sabe? Isso pra mim nunca foi um sonho desejado realmente. Mas o meu sonho quando eu era adolescente, ali até os 20 anos mais ou menos, era fazer faculdade, mas depois dos 20 anos isso meio que caiu por terra. Só que aí eu conheci Deus, e Deus ele me falou que o sonho dele sobre a minha vida era que eu fizesse uma faculdade e que eu tinha que fazer o Enem. E ano passado eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Né, porque eu ainda não estou aí 100% bem, sabe? Eu ainda tenho algumas coisas ali que Deus precisa mudar na minha vida, na minha saúde e tudo mais. Então, como que eu ia fazer isso? Mas eu consegui. Eu simplesmente fiquei com medo, eu fiquei muito paralisada, mas eu continuei. Mesmo paralisada, mesmo com medo, mesmo em pânico, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, eu obedeci Ele. E isso, é claro, só me trouxe frutos, né? Enfim, eu fiquei muito feliz com essa conquista. Terceiro momento marcante. Vocês já acharam mesmo que não teria um momento marcante sobre Deus aqui, no sentido de experiência com Deus? Que é basicamente ouvir a voz altiva de Deus. Sim, já aconteceu 2 vezes.
onde que eu tive uma visão, e eu tava tão submersa naquela visão que eu escutei a voz audível de Deus. E como que essa voz? Eu descobri que, basicamente, para cada pessoa, a voz de Deus vai ser de uma maneira diferente. Sabe? Deus vai falar Deus vai falar com cada pessoa de maneira diferente. Então, eu não vou falar aqui como que é a voz audível de Deus, porque talvez quando você escutar, seja diferente do meu, e você vai ficar tipo, nossa, aquela pessoa mentiu. E não é porque é diferente que seja uma mentira. Então, assim, sim, eu escutei a voz audível de Deus, mas é uma voz que eu já estou acostumada a escutar assim, no meu dia a dia e tudo mais, e que eu escutei e eu sabia identificar, entende? E foi uma voz tão incrível. Eu lembro de uma visão onde que eu tive que, basicamente, eu tava fazendo a live e eu tive uma visão que alguma coisa estava rondando a janela do meu quarto, e que o meu quarto tinha uma luz própria, a luz do Espírito Santo, no caso. E Deus me falou, alguém está rondando a janela do seu quarto. E eu escutei muito audivelmente, ao ponto que quando eu voltei a ver, assim, tipo, o meu quarto, né, porque eu tava tendo uma visão, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu simplesmente continuo ali fazendo a live como se nada tivesse acontecido, mas eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia se eu estava no meu quarto, o que estava acontecendo, se o que eu tive, o que eu vivi, o que eu tinha visto, o que eu tinha ouvido era porque eu estava maluca, não sei. Mas depois de um tempo que eu entendi realmente que eu estava ouvindo a voz audível de Deus, porque a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes Deus fala com a gente naquele momento, mas a gente só consegue perceber que é Ele dias depois, momentos depois, tudo mais. O quarto momento marcante é que eu consegui entrar na piscina pela primeira vez sem passar mal. Como eu já falei pra vocês aqui, eu tenho alguns problemas de saúde e tudo mais. E sim, eu passava muito mal quando eu entrava na piscina, quando eu entrava no mar, ou qualquer coisa parecida. Então eu passava muito, muito mal. E dessa vez eu não passei mal, né? Eu fiquei muito, muito feliz. Isso pra mim foi uma conquista muito, muito, muito grande, realmente. E eu tô tão feliz com isso. Até hoje eu fico tipo, meu Deus, é tão bom, sabe? É tão bom. E, cara, as pessoas, elas reclamam de tudo. E elas têm tudo, sabe? Não tô falando de todas as pessoas, né? Mas a maioria das pessoas reclama de tudo. E elas têm tudo. É tão simples, sabe? Agradecer, eu olhar pra algumas coisas e falar assim, nossa, eu consigo andar, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer qualquer coisa. Por que eu reclamo? Por que eu vivo reclamando? Por que eu não agradeço? Sabe? Então, a gente tem que se olhar primeiro, sabe? Se olhar. Pensar assim, tá, será que eu tô reclamando com coisas que eu sempre pedi pra Deus? Ou com coisas que algumas pessoas não têm a facilidade de fazer essas coisas como eu tenho? Entende? Então a gente sempre tem que olhar primeiro pra ver se realmente está somente reclamando ou se a gente está agradecendo. Porque o agradecimento é um hábito, da mesma forma que a reclamação é um hábito. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quanto mais vocês reclamam, mais vocês têm a tendência de reclamar. Quanto mais vocês agradecem, mais vocês têm a tendência de agradecer, porque basicamente é um hábito, ok? Que no momento mais marcante, basicamente, é que eu cuido, até hoje, né, eu cuido do meu irmão sem passar mal, porque pra quem não sabe, eu tenho um irmão mais novo do que eu, 15 anos mais novo do que eu, então eu preciso ali ajudar minha família e tudo mais, só que até em 2024 eu não cuidava do meu irmão, tá? Eu não cuidava como cuido hoje, e por muitos anos da vida do meu irmão, eu não cuidei dele por conta que eu passava muito mal, só de imaginar isso, né? Só que agora eu consigo cuidar dele sem passar mal. Eu fico tão feliz com isso. Claro que muitas vezes eu acabo ainda meio que passando mal, enfim, mas não por conta dele, mas por conta de outros fatores, né? Externos, internos também. Venhamos e convenhamos. Mas basicamente eu cuido dele sem passar mal. Isso tudo me deixa muito feliz. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte. Se inscreva no canal. Ative o sininho para ficar presente de toda novidade. Ajude o canal a crescer cada vez mais. Conto com vocês, ok? Comente aqui o que você achou desse vídeo. Se você tem uma coisa para acrescentar, eu adoraria saber. E também comente aqui quais foram os seus 5 momentos mais marcantes do ano passado. Eu adoraria saber. Então, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!